Buenas, pessoal, tudo bem? Eu sou Mai Gabriele, está começando o Te Influenciamos Podcast, uma nova modalidade de podcast para quem quer ampliar a sua voz. E hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Janice Oliveira. Ela é empresária, tem 2 formações, é fisioterapeuta, enfermeira, coach e mentora de mulheres. Janice, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui e que delícia falar com mulheres, né? E nós duas aqui sabemos muito bem da necessidade que essas mulheres têm da nossa presença na vida delas, transformando. E eu aqui que já ajudei mais de 4.000 mulheres a ser transformadas e a minha vontade é mais. E a minha meta é 1 milhão de mulheres. Perfeito. E me conta uma coisa, como que começou a tua jornada no empreendedorismo? Eu acredito de verdade que eu já sou empreendedora desde muito criança, né, eu só fui entender isso agora. Sim. Porque eu quando criança, eu vim de uma família muito humilde, eu nasci no interior aqui do Mato Grosso do Sul, eu sou de Rio Verde, no Mato Grosso, aqui no Mato Grosso do Sul. Meu pai analfabeto, minha mãe semi-analfabeta, então eu vim de uma família muito pobre mesmo. Mas eu sempre dizia que eu ia ser rica. É incrível isso, porque desde criança eu já visualizava muita coisa na minha vida e hoje, de verdade, eu me considero uma pessoa muito rica mesmo, saindo de onde eu saí. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade e quando a gente fala com 8 anos de idade, hoje já não pode mais acontecer esse tipo de coisa, mas antigamente era assim que acontecia e tá tudo bem. Eu comecei como babá, eu comecei como empregada doméstica, então eu subia na cadeira da vizinha para lavar louça para ela e depois eu falava: "Agora eu quero o meu". É incrível, mas eu sempre cobrei pelo meu trabalho, nunca eu fiz nada de graça. E eu fui aprendendo essa coisa e depois eu comecei a vender as coisas. Eu não aceitava ficar sem dinheiro, de jeito nenhum. E eu sou uma vendedora nata, né, porque eu vivi por muito tempo com a minha avó, né, desde criança, e a minha avó, ela era uma coisa que hoje tem um nome, artesã. Então a minha avó fazia tapete, fazia várias coisas para vender e quem vendia era eu. E o que que eu fazia para ter o meu? Ela colocava o valor do produto dela e eu sempre vendia mais. Verdade, eu Esperto. sempre vendia a mais, o valor sempre era a mais, porque eu pegava o meu e entregava o dela, Sim. né, e depois, muitas vezes, ela ainda me dava uma gorjetinha ali por ter vendido, então eu Uma ficava comissão. eu ficava com o meu, mais o que ela me dava. Então, hoje, olhando para tudo isso, eu sempre fui empreendedora. E hoje a gente entende que empreender de verdade é transformar vidas. Então, se eu vendia um tapete, eu não vendia um tapete, eu vendia algo para aquela mulher colocar na casa dela que ia deixar uma casa bonita, que ia deixar uma casa harmônica, né. Então eu fui crescendo nesse mundo, vendendo e sempre trabalhando desde muito criança, e eu sempre falei para minha mãe uma coisa que até hoje eles me falam muito, a minha família, né, "Eu vou ser rica". Desde criança eu falava isso. E eu acreditava que para ser rica você tinha que ser médica. Verdade. Então eu falava assim: "Eu vou ser médica, eu vou salvar vidas, porque isso vai me trazer dinheiro e eu vou ficar rica". E hoje a gente entende que não é nada Ah, disso, não tem nada a ver com isso, mas desde muito criança eu falava isso. Então o que que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, eu sempre gostei muito de estudar. Apesar de ser pobre, e trabalhando como empregada, eu sempre saía do meu trabalho, não deixava interferir nos meus estudos. Eu sempre gostei muito de estudar, porque eu aprendi sozinha, com os meus pensamentos internos, que se eu estudasse, eu ia ter dinheiro. Era sempre isso na minha vida. Então foi daí que hoje olhando para tudo isso e vindo de onde eu vim e hoje com 2 faculdades, 3 pós-graduações e já mais de 4.000 mulheres transformadas, eh, eu entendi que eu nasci para fazer isso, para transformar a vida dessas mulheres, para resgatar vidas, porque é o que eu já fiz muito. E muitas dessas mulheres, elas estão travadas, estão com medo, devido a muitas crenças que nós temos, né, de ouvir isso que a minha mãe me falava muito: "Filha, ei, desce daí, não sonha tão alto, você é pobre, porque quando você cair, o tombo vai ser muito grande".
E hoje eu entendo que tudo que ela falou e que tudo que ela fez era para me proteger, né? Ela não queria que eu sofresse, que eu me decepcionasse, enfim. E hoje, vendo tantas mulheres travadas, né, para fazer o que queriam fazer, o que sentem no coração, o desejo do coração, é justamente por conta dessas crenças que, como eu ouvi da minha mãe, você imagina quantas crenças essas mulheres ouviram, né, dos seus pais. Enfim, que empreender é muito difícil e que você está arriscando. E a gente precisa entender que a nossa vida do empreendedorismo, ela é um pouco solitária, Sim, né? No nosso começo, as pessoas não acreditam porque é o nosso sonho, verdade. não é o sonho do outro. E eu confesso para você que muitas vezes eu também falei: "Cara, eu tô sozinha nesse negócio. Eu tô sozinha aqui". Mas agora, vendo e treinando essas mulheres para esse momento de transformação, eu falo: "Gente, é isso". Então a gente precisa se apoiar, nós precisamos Sim, estar com mentoras, precisamos estudar, fazer cursos. É claro que tem gente que consegue enriquecer e ter sucesso sem ter estudo. Mas eu acredito ainda que estudar é a chave, é a virada, porque se eu estou aqui hoje fazendo tudo isso que eu fiz, foi porque eu estudei. o estudo abre portas, né, Janice? Eu acho que o conhecimento, né, todo o conhecimento, ele é bem-vindo. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que essas mulheres que você mentora passam por alguns desafios, uns mais complexos, outros nem tanto. Mas quais são as principais dores que essas mulheres elas apresentam para você? Hoje, para essas mulheres empreendedoras, e hoje, eu sou uma mentora de mulheres que são donas de clínica de estética, porque hoje eu tenho a minha clínica de estética, né, e é uma clínica, graças a Deus, de muito sucesso. Eh, São mulheres que querem estar comigo, que pagam para estar comigo e não estão preocupadas com preço, porque elas acreditam no valor que eu entrego para elas, no resultado do processo. Então, isso que você me fez essa pergunta agora é muito interessante, por quê? Porque, assim, elas acreditam verdadeiramente que não é possível, que não são boas o suficiente e que esse mundo não é para elas. E isso é porque veio de uma história de traumas, né, onde viveu muitas coisas. E eu costumo dizer que as nossas crenças limitantes é tudo aquilo que a gente viu, que a gente ouviu e que a gente viveu, que está armazenado na nossa mente inconsciente e hoje traz para gente todo esse bloqueio. E é aí que eu entro, porque é aí que eu quero trabalhar. Porque eu entendo que o marketing ele é muito importante, sim. Eu entendo que fazer os stories, que gravar os vídeos, que fazer as lives, tudo é muito importante. O tráfego pago, tudo isso faz parte do empreendedorismo. Mas essas mulheres, elas não conseguem sequer gravar um vídeo. Essas mulheres não conseguem sequer fazer uma foto dela mesma no seu ambiente de trabalho, porque elas estão bloqueadas pelo quê? Pelo medo. Pelo medo do julgamento, pelo medo da crítica, pelo medo do que as pessoas vão pensar ou vão falar sobre elas. E esse medo, ele tem bloqueado a vida dessas mulheres. Porque ter medo é natural, nós vamos ter medo, faz parte da nossa vida isso, né, ter medo. Mas esse medo e eu não gosto da história "vai com medo mesmo". Não, não vai com medo não. Não vai com medo, porque o medo é um equívoco. E eu preciso mostrar para você que acreditar no medo, de verdade, é uma tolice. Porque ele só é uma história que você conta devido a todas as suas crenças, de tudo que você viu, ouviu e viveu, e você acredita verdadeiramente nisso. Então você não consegue avançar. Então esses são os maiores medos. Estar aqui, frente a câmeras, enfim, para essas mulheres é muito difícil, né, porque o que é que as pessoas vão falar? "Como assim eu tô aqui?", né, "Como assim eu tô blogueirinha?". Sim. E eu falo para essas mulheres: ninguém vai colocar comida na sua mesa, ninguém vai pagar os seus boletos, ninguém tá nem aí para você, ninguém tá nem preocupada se você tá fazendo stories ou se você tá gravando, ninguém quer saber. Então pare de se preocupar com a opinião do outro.
Faça aquilo que está no seu coração. Porque eu acredito verdadeiramente que se Deus colocou esse sonho no seu coração, esse desejo ardente, ele vai colocar o chão para você pisar. Com Você só certeza. precisa acreditar. É verdade. Olha o propósito lindo que você tem, Janice. Vai muito além de transformar só, por exemplo, o corpo de uma mulher. É a mente, é como o emocional dela, como ela está por dentro também, a mentalidade, né? Tirar essas crenças limitantes que estão ali dentro. Muitas empreendedoras na área da beleza, na área da saúde, lidam com alguns desafios para atrair e reter clientes. Então, qual é o segredo para fidelizar o cliente? Eu tenho vários segredos e eu quero revelar aos poucos esses segredos, porque eu já estou há 10 anos empreendendo e atendendo essas mulheres na área do emagrecimento, que foi a área que eu escolhi. E você pode me perguntar assim, mas Janice, por que você escolheu emagrecimento? É uma coisa tão complicada, né? Eu ouço as pessoas dizendo, nossa, é tão complicado trabalhar com emagrecimento, porque não depende só de você, não depende só de você profissional, depende do outro. E o mais gostoso para mim é isso, é ter esse desafio, é fazer com que a cliente se desafie cada dia mais e vença esses desafios. Então, eu vendo várias vezes para a mesma mulher. Então, eu consigo reter essa mulher comigo por muito tempo, por anos. E aí você pode até me fazer a pergunta assim, mas Janice, se essa mulher emagrece, por que é que ela continua com você? Né? Porque ela Sim, já conseguiu emagrecer. exato. Por que que ela continua comprando de você? Por que que ela continua com você? Porque essa mulher, ela aprende muito mais. Porque, além de tudo, quando ela emagreceu, que ela achou que era a coisa mais difícil da vida dela, era emagrecer. E aí, o que que essa mulher quer mais? Ela quer avançar no seu trabalho, ela quer avançar no seu profissional, no seu financeiro, no seu relacionamento. Ela quer avançar, ela sente sede, porque ela diz assim para ela: agora o mais difícil eu consegui. Eu quero muito mais. Então eu consigo reter essas clientes como? Entregando muito mais para elas. Então elas se apaixonam pelo processo. E quando essas mulheres elas se apaixonam pelo processo, que é o que eu falo sempre para as donas de clínica, né? Você precisa entregar muito mais do que você promete para sua cliente, porque você vai fazer com que ela volte. Você vai fazer com que ela esteja com você em todo momento. Ela vai querer comprar de você sempre. Por quê? Porque você não está entregando só aquele resultadozinho que você prometeu, que é X quilos. Não, você está entregando uma transformação de vida. E essas mulheres, elas gostam de vir. Eu já fiz live com muitas mulheres, com muitas. E essas empreendedoras, elas precisam entender que elas precisam trazer essa prova social para dentro, né, do Instagram, do Facebook, enfim, para toda a rede social dela. Porque quanto mais as pessoas veem os resultados dos trabalhos delas, mais essas pessoas vão querer. Então, por exemplo, se você tem uma cliente que emagreceu X quilo, mas ela continua lá na sua clínica, dando depoimento, continua falando, as pessoas vão entender, nossa, essa mulher já emagreceu. E o que ela está fazendo lá dentro ainda? Eu quero saber o que tem lá dentro dessa clínica que faz com que essa mulher compre mais e mais e mais e mais. Então, essa prova social é muito importante para você reter os seus clientes e atrair os clientes novos. Então, isso é muito importante, né, dentro do mundo do marketing. E hoje não tem como, né, você empreender ou fazer qualquer tipo de coisa sem o marketing. Ele faz parte agora da nossa história. Sim, as redes sociais se tornaram o nosso principal cartão de visita, vamos dizer assim. Se antes a gente tinha publicidade 1.0, os meios tradicionais, hoje a gente tem tráfego pago, enfim, inúmeras ferramentas, divulgação de marketing de influência, dentre outras. Eu queria que você contasse um pouco para a gente quais são as estratégias de marketing que você utiliza hoje no seu negócio para também aumentar essa captação de clientes. Para começar, a gente usa os stories, né? Que é a conexão com o cliente. E, inclusive, eu estou até gravando um curso agora para as minhas mentoradas, para elas aprenderem a fazer isso. Vou lá dar o passo a passo para elas, estou preparando tudo isso, para que elas cheguem e já esteja tudo pronto para elas, para ficar muito mais fácil. Então, a gente tem aí os stories, a gente tem as lives, que é muito importante, que
As pessoas têm uma dificuldade, é isso que eu quero fazer, eu quero desbloquear essas mulheres para terem coragem de ir lá e fazer a live dela do jeito dela. Porque ela não tem que estar preocupada com ela. Porque, porque meu cabelo, porque minha roupa, porque... Não. Ela tem que estar preocupada, sim, em entregar o melhor para a cliente. Porque é sobre o cliente, não é sobre ela. Eu não vou falar isso porque essa semana eu ouvi de uma mentorada me dizendo assim: eu falo sobre cabelo, mas eu acho que o que eu vou falar é uma coisa tão normal que ela tem que usar um tipo de creme no cabelo quando ela for para a praia, ela tem que fazer... Eu falei, não é normal, ela não sabe. Ela não sabe. Então, você precisa colocar nos seus stories, sim, o cuidado com o cabelo na praia, pós-praia, pós-piscina. Você precisa postar isso, porque ela não sabe. Ela não sabe. Não é sobre você, é sobre a sua cliente. Então, trazer dicas todos os dias, né, nos stories. Por exemplo, eu não sou nutricionista, porém, estudei até o 3º ano de nutrição, mas eu, com tantos anos na área, né, do emagrecimento, eu trago dicas de uma alimentação saudável. Eu não estou prescrevendo uma dieta, eu não estou prescrevendo, mas eu estou trazendo dicas. Dica todo mundo pode dar, Claro. né? Então eu falo para essas mulheres, o importante é você ir lá nos seus stories e se conectar, porque o stories nada mais é do que uma conexão. Exatamente. Fazer as lives, o tráfego pago, como você falou, é muito importante, né? Os reels, que são os vídeos curtinhos, isso precisa existir, né? Por quê? Porque ali é sua casa e ela precisa estar arrumado, um bom feed, né? Bem organizado, alinhado com aquilo que você quer mostrar para sua cliente, né? Quem você quer atrair. E uma coisa que eu trago muito forte e as pessoas às vezes não vão entender muito o que eu falo, mas isso é importante. Não adianta querer empreender sem cuidar da sua saúde, da sua estética. Esquece. Verdade. Porque olha só, eu vendo aquilo que eu sou. Então, por exemplo, imagina que eu estou acima do peso e eu tenho uma clínica de estética de emagrecimento. Só que como que eu vou vender emagrecimento se eu estou acima do peso? Não tem credibilidade alguma nisso. Entende? Faz sentido. Não tem nexo, não é verdadeiro. Então, essa mulher, ela precisa, primeiro, por isso que eu estou aqui, e é por isso que a minha mentoria faz todo esse processo de transformação dessas mulheres, para que elas empreendam e tenham sucesso no seu empreendimento, que é, antes de olhar para o seu empreendimento, vamos olhar para você. Vamos cuidar de você. Vamos fazer a transformação em você para que você transforme a vida dos outros. Não adianta você ter um salão de cabeleireira se o seu cabelo tá acabado. Como assim? Se você não tem condições de cuidar da sua saúde, se você não tem condições de fazer por você, você não tem condições de fazer por ninguém. De verdade, se você não está cuidando da sua autoestima, se você não tem amor próprio, se você não está fazendo por você, você não é capaz de fazer por ninguém. Me desculpa, mas eu vou bater nessa tecla sim com essas mulheres. Eu gosto que você é bem sincera, não tem papas na língua. E me diz uma coisa, teve algum caso envolvendo alguma mentorada sua que tenha te marcado mais? Alguém que estava passando por problemas de autoestima ou por outras situações, desafios ali internos? Tem algum caso assim? Eu tenho muitas histórias, né, Mai? Mas eu vou te contar uma agora que me marcou muito. Eu tenho uma cliente, inclusive, elas passam a ser tão minhas clientes que tudo que eu vendo, elas compram. É muito gostoso isso. Eu até tenho uma menina que trabalha comigo que ela falou assim, Janice, se você vender gelo, ela vai comprar de você. Por que isso? Porque elas acreditam naquele resultado que eu prometo. Por quê? Porque elas já viveram esse processo de transformação comigo. Então, essa mulher, ela tinha 99 quilos e ela passou a pesar 67 quilos. Assim, uma transformação incrível de vida. E o marido dela, sendo a pessoa mais próxima, olhou e disse, meu Deus, se essa moça conseguiu transformar a minha mulher, que eu tô tentando a vida inteira, fazer com que ela emagreça, com que ela se transforme, ela também é capaz de me transformar.
E esse homem veio, ixi, chega, eu tô me arrepiando. E esse homem veio não para o emagrecimento, mas ele veio porque ele é um empresário. Ele é um empresário e ele começou falou, não, eu quero. Eu falei, mas não é a minha área. Minha área na época era o emagrecimento, enfim, não era mentora ainda de profissionais. Mas eu falei, tá, eu gosto de desafio, né? Topei o desafio e foi muito bom, porque esse homem, ele tem uma empresa de agropecuária e ele tinha uma salinha com um carro apenas, era ele e a esposa, só. E ele veio para essas mentorias e nós trabalhamos crenças. Ele tinha uma crença muito forte sobre dinheiro. Então, quando essas mulheres vêm para mim, a gente vai trabalhar crença por crença. Nós vamos desconstruir essas crenças. Que foi o que eu fiz com esse homem. Eu fui trabalhando as crenças dele. E ele tinha uma crença muito forte, porque ele tinha um irmão mais novo, ele era o irmão mais velho, e ele acreditava que ele precisava trazer esse irmão junto. Então, eu não posso ir se ele não vir comigo. Só que esse irmão, ele não queria. E aí eu costumo dizer assim, ele tá feliz com arroz e feijão, mas você quer comer picanha. Ele não quer. E tá tudo bem ele não querer comer a picanha. Só que você quer. Então você precisa entender que você não pode mudar o outro. Você só consegue mudar a si mesmo. E nós fomos desconstruindo essas crenças e trabalhando a cada sessão. Ele ficou comigo por 1 ano, mais ou menos. E hoje esse homem, ele tem mais ou menos 20 funcionários. Ele tem mais ou menos 20 funcionários e ele já está com quase 10 carros na frota dele. E não é mais só ele e a esposa, né? Então ele já está faturando ali os seus milhões. Por quê? Só porque nós começamos a desconstruir toda a crença que ele tinha a respeito de dinheiro. Então, quando você desbloqueia todas essas crenças, todos esses traumas, não tem como não voar. Janice, muito legal essa história, um case de sucesso maravilhoso. Que você Esse é um dos, né? É um dos, exatamente. E que venham muitos mais na tua carreira. O posicionamento no mercado da beleza, ele é muito importante. E a gente sabe como esse mercado também é concorrido. O que uma profissional dessa área precisa fazer para ela ser a primeira opção dos seus clientes? Quando você fala concorrido, eu acho muito engraçado, porque assim, tudo hoje é concorrido, né? Tudo. Aí tem muita gente, porque tá saturado, porque tem muita clínica de estética, porque tem muito salão. Não, gente, não tá saturado. O que você precisa é isso que você acabou de me perguntar, posicionamento. E posicionamento não é você viajar para Dubai e ficar fazendo vídeos, stories. E hoje, eu não sei se você sabe, mas tem um escritório em São Paulo que tem o modelo de um jatinho. Então, as pessoas vão lá e ficam fazendo stories e ficam fazendo fotos. Não é sobre o blazer. É óbvio que a roupa é muito importante, o seu cabelo arrumado é muito importante, mas não é só isso, né? Você precisa, sim, trazer uma marca muito forte, né? Você precisa posicionar a sua marca, que é uma coisa que eu sempre fiz, né? O meu programa de emagrecimento chamado Lapidando Mulheres. Então, o Lapidando Mulheres, hoje em dia as pessoas já não falam eu quero ir para o seu programa de emagrecimento, eu quero ir para o Lapidando. Por quê? Porque eu já deixei essa marca registrada de falar sobre o Lapidando. E agora eu trago uma mentoria, né, falando da estética de luxo. E existem alguns estudos que comprovam cientificamente que hoje a saúde é uma estética de luxo. As pessoas não abrem mão de viver o luxo. Elas pagam o alto ticket, sim, porque elas querem viver uma experiência. E eu mostro e eu levo essas mulheres para viverem essa experiência. Porque quando eu vivo essa experiência, eu acredito que é possível eu transformar vidas. Então, essa posição, como eu falei para você, é importante, sim, nós estarmos alinhadas, a nossa paleta de cores é importante, o nosso cabelo, tudo é importante, tudo faz parte, né, do seu posicionamento. Mas tem muita mulher que está travada dizendo, não vou gravar um stories porque eu não tenho a melhor parede, porque eu não tenho o melhor microfone, porque eu não tenho o melhor iPhone, enfim... são histórias que elas contam para elas e eu falo, faça com o que você tem. Comece com o que você tem e vai melhorando
na caminhada, porque você só aprende a caminhar caminhando. É verdade, eu sempre falo isso também para os meus clientes, para as pessoas que me acompanham. Não espere ter todos os recursos para você dar o próximo passo. Imagina, se eu fosse esperar ter um iPhone do ano para começar o meu negócio, ter uma câmera profissional, eu não teria começado. Teria ficado lá atrás e o medo teria me paralisado. E me diz uma coisa, qual mensagem você quer deixar para essas mulheres que têm medo, que permitem que o medo realmente as impeça de avançar? Elas não conseguem dar esse próximo passo, não conseguem realizar os seus sonhos, elas têm medo dos julgamentos, têm medo das críticas. Que mensagem você gostaria de deixar para essas mulheres? A primeira mensagem é que eu estou aqui, sou a mentora de mulheres, para transformá-las, né, e para apoiá-las. Eu não gosto muito da palavra ajuda, porque quando eu falo que eu ajudo, é como se eu dissesse para a mulher que ela não tem capacidade de ir. Então, eu acredito que essas mulheres sim têm capacidade e é por isso que eu estou aqui. E eu sei que sozinha é muito mais difícil, né? Porque eu comecei sozinha. Lá no meu começo, assim que eu me formei como fisioterapeuta, eu simplesmente coloquei a maca dentro do carro e comecei a fazer massagem. E com a massagem eu comprei meu carro, eu comprei minha casa, eu fiz tudo o que eu queria através da massagem. Então, comece com o que... Eu comecei com a maca. Coloquei a maca dentro do carro, era a maca, o creme e as minhas mãos. Então, por anos, né, eu comecei e fiz com aquilo que eu tinha. Eu não esperei ter uma clínica de estética para eu poder começar a fazer massagem. E como que foi isso? É óbvio que lá no começo ainda não era o boom da internet, não era o boom, né? Lá em 2003, 2002, a coisa estava, né? Não era o meu mundo, não era o meu mundo. Podia até já estar aí, mas não era o meu mundo. Então, de verdade, naquele começo, foi o boca a boca. Então, você fazia uma massagem uma, que falava que gostava para outra, e foi fazendo, e foi fazendo. Eu cheguei a ter uma carteira de 50 clientes de atendimentos em domicílio. Então, não espere ter o melhor momento para começar. Comece do jeito que dá. Se é na sala da sua casa, fazendo a sobrancelha, fazendo a unha, enfim, comece. E busque ajuda. Busque ajuda, porque ter uma mentora que já caminhou o caminho, que vai te levar nessa caminhada, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Você não precisa sofrer todo o tropeço e toda a dificuldade que eu passei lá atrás. Por quê? Porque hoje você já tem alguém que pode estar com você, pegar na sua mão e dizer, vem por aqui, porque aí tem pedra, é melhor não pisar. Então, eu sei esse caminho. E sabendo esse caminho, eu quero passar para essas mulheres esse caminho, porque eu acredito em cada mulher que tomou a decisão de empreender e de fazer a diferença. Que lindo. Olha, estou emocionada ouvindo a sua história. É muito inspiradora. Eu desejo muito sucesso para você. E eu quero te agradecer por ter participado aqui do Te Influenciamos Podcast. Muito obrigada. E que seus negócios tenham vida longa. E essas mulheres que você tem ajudado, não. Você tem alavancado, apoiado. Elas tenham cada vez mais sucesso também. Janice, muito obrigada. A palavra é toda sua. Eu que agradeço. Eu sei que hoje isso aqui é uma vitrine para a gente, né? De quem está empreendendo, para quem está começando, eu aconselho fortemente que comece fazendo um podcast, que comece fazendo um vídeo, que comece postando. Posta lá a sua história. Não fique postando o seu cachorrinho, não fique... Claro, isso faz parte da sua história também, mas comece a postar um pouquinho do seu trabalho. Se você faz unha, poste o antes e depois. Faça qualquer coisa, mas faça alguma coisa. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. E a você, muito obrigada pela sua audiência. Em breve tem mais episódios do Te Influenciamos Podcast, porque o seu sucesso digital é a nossa meta. Tchau, tchau.